Então, muito bem, a gente vai falar hoje de coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas é assim, se você entendeu coordenadas polares, basicamente não tem novidade, tá? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer o seguinte, a gente quer olhar para integrais triplas e conseguir resolver elas de uma forma um pouco mais simples, tá? E as coordenadas cilíndricas, elas vão fazer isso. Elas vão nos ajudar a resolver algumas integrais triplas de uma forma bem mais simples, tá? Então, vamos só relembrar as coordenadas polares. Olha, vamos supor que você está com esse ponto. Aí esse ponto x, y, tá? E a gente chama de p, x, y. Essa aqui a gente chama de coordenadas retangulares, certo? Que é aquilo que a gente aprende lá do ensino básico, tá? Bem, como são as coordenadas do ponto P? É a projeção do ponto P em relação ao eixo x e a projeção do ponto P em relação ao eixo y, tá? Então aqui tem que formar um ângulo de 90 graus, aqui tem que formar um ângulo de 90 graus. Então é assim que você acha esse ponto quando você está falando de coordenadas retangulares, tá? Agora, como seria isso em coordenadas polares? O mesmo ponto. Então, o mesmo ponto, o que a gente faz é fixar um ponto, que a gente chama de polo, né? Aí a gente coloca aqui um eixo, que a gente chama de eixo polar, tá bom? E o que a gente precisa é o seguinte, qual é a distância desse ponto para a origem? Essa é a primeira coisa que a gente faz, tá? Aí, essa distância suponha R. Então, a distância do ponto P para a origem é R, tá? Depois você se pergunta qual é esse ângulo aqui, do eixo polar até o segmento de reta que chega nesse ponto, tá? Então a gente localiza os pontos dessa forma, usando o raio e o θ. E o θ começa daqui do eixo polar para lá. Esse aqui é o ponto P, tá bom? É assim que a gente faz, tá? Então, em coordenadas polares, você precisa do R e do θ. Tá? Aí como é que você faz para sair de x, y para r, θ? Aí só você lembrar que você destaca aqui um triângulo, tá? Aí esse ângulo aqui que é o θ, então você vai para as relações trigonométricas. Se você pegar o cosseno desse θ, o cosseno desse θ é o cateto adjacente que é x sobre a hipotenusa, tá? Então, x sobre a hipotenusa, só que essa hipotenusa é essa distância, tá? Que a gente está chamando de r. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, então esse x, ele fica como r cosseno θ. E se você pega o seno de θ, então é cateto oposto, que é esse tamanho aqui, que é y. Então é y sobre a hipotenusa, que é r. Então, y igual a r seno θ. Tá bom? E você vai ter a relação pitagórica, que é y² mais x² igual a r². Então, x² mais y² é igual a r², tá? E se você, por exemplo, quiser ver a tangente desse ângulo, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente desse θ é y sobre x, tá bom? Então, basicamente, essa aqui é a receita de você passar de coordenadas retangulares para coordenadas cilíndricas, tá? Basicamente, essa é a receita. Muito bem. Agora, o que é que a gente quer fazer? A gente quer fazer o seguinte. Vou pegar aqui o espaço R3. E vou Aí eu vou pegar um ponto aqui em R3. Aí isso aqui. Tem que
passar paralelo, né? Pegar esse ponto. Esse ponto P, tá? Aí, esse ponto P. Destacar mais aqui. Acho que agora dá para enxergar melhor. Então, esse ponto P tem as coordenadas x, y, z, tá? E a gente quer escrever esse ponto P de uma outra forma, tá? É x, y, z. Então, eu quero escrever ele naquilo que a gente chama de coordenadas cilíndricas, tá? Então, como é que funciona? Primeiro passo. Olha, primeiro passo é projetar o ponto P ortogonalmente para o plano XY, tá? Então, você pega esse ponto e faz a projeção ortogonal para o plano XY, tá bom? Esse é o primeiro passo, tá? Aí, segundo passo, segundo passo, chame a projeção de P em XY de P', tá? Então, eu pego esse cara, projeto lá embaixo. Então, quando projetar aqui, vai dar um ponto. Eu vou chamar esse ponto de P'. Tá bom? É isso que eu estou fazendo. Próximo passo. Terceiro passo. Usar coordenadas polares. Coordenadas polares em P'. Tá bom? Então tá lá o ponto lá em R3. Projeta ele para o plano XY e usa coordenadas polares nesse ponto P'. Tá? Então o que é que você vai ter aqui? Olha, eu vou ter essa distância, certo? Essa distância aqui, que eu vou chamar de R, tá? Não sei se chama de R, de rho. Tá, chamei de R. Tá bom? Eu tenho aqui esse ângulo aqui, θ, tá? Então, olha, eu tenho a distância da origem até a projeção, eu tenho esse ângulo, e qual seria a terceira coordenada? A terceira coordenada é medir essa altura, tá? Mas medir essa altura é manter o z, concorda? Tá bom? Então, as coordenadas cilíndricas vão ser o seguinte, ao invés de eu falar xy, eu vou falar rθ, z. Ficou claro? Tá? Basicamente é isso. Eu pego o ponto, projeto o plano XY, no plano XY eu já sei usar coordenadas polares. Então, uso coordenadas polares aí e o z mantém. Tudo bem? Tá? Então, isso que são coordenadas cilíndricas. Então, as relações vão se manter, né? O y vai ser r seno θ, o x vai ser r cosseno θ, tá? Já que você está pegando as coordenadas polares, então essas relações aqui todas se mantêm, tá bom? Eu vou pegar aquele lá, x² mais y² igual a r², que a gente vai precisar no exercício. Essa relação sai do teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo, tá bom? A única dificuldade aqui é porque você está no espaço tridimensional, tá? E fica um pouquinho mais complexo de você enxergar. Mas é a mesma coisa que você está aqui, tá? Então, você tem x² mais y² igual a r². O que mais? O resto é tudo igual. Tá, e o z você mantém, o z. Então, o seu ponto
Seu ponto que era x, y, z, agora vai ser, o que eu coloquei primeiro, r. Tá, r, θ, z. Essa ordem muda muito, tá? Tem livro que inverte o ângulo com o ρ, mas isso é indiferente. Você precisa compreender o funcionamento, precisa compreender que esse aqui é o raio, precisa compreender que esse é o θ, tá? É isso que precisa compreender. É diferente daqui. Daqui sempre tem que ser a entrada x, entrada y, entrada z, tá? Isso aqui é fixado, tá bom? Então, muito bem. Então, isso aqui é em coordenadas retangulares e esse aqui em coordenadas cilíndricas, tá? Coordenadas cilíndricas. Você tem noção por que coordenadas cilíndricas? Oi? Mais que isso? Porque ele se baseia mesmo em um cilindro. Em coordenadas polares, a gente se baseia em circunferência, certo? Tá? Então agora vai ser circunferências, mas só que pode ter alturas diferentes. Pode estar indo para cima, pode ir indo para baixo. Então você mantém a circunferência e você pode percorrer para cima ou para baixo. Então dá a impressão que você está percorrendo sempre cilindros, tá? Daí a ideia de ser chamado de coordenadas cilíndricas. Tudo bem? Tá? Vamos para exemplos. Deixa eu ver se vocês entenderam como é o funcionamento disso. Então, se vocês compreenderam isso, vocês têm que saber colocar pontos em coordenadas cilíndricas no espaço tridimensional, tá? E precisa saber fazer a conversão de coordenadas retangulares para coordenadas cilíndricas, tá? Então, suponha que fosse isso aqui. 2π sobre 3 e 1. Quem é? Eu estou te dizendo que esse cara é um ponto em coordenadas cilíndricas, tá? Esse aqui é em coordenadas cilíndricas. Vamos primeiro colocar ele no espaço. Depois que a gente colocar ele no espaço, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai transformar ele para coordenadas retangulares. Beleza? Primeiro vamos colocar ele no espaço. Assim mesmo, tá? Aqui é x, aqui é y, aqui é z. Vamos lá. Vamos lá. Olha, esse primeiro é o quê? Essa é a distância da origem até a projeção do ponto no plano xy, certo? Quem é esse cara? É o ângulo no plano xy formado com o eixo polar até o raio. Tá? E quem é esse cara? Esse cara aqui é a altura, tá? É a altura entre aspas, tá? Porque se tivesse negativo aqui, a gente poderia ficar pensando, eu vou chamar de altura, né? Então, você pensa que você ou tem que subir uma unidade ou descer uma unidade, tá bom? Dependendo do sinal dele, tá bom? Então, muito bem. Então, eu já sei que o cara é 2 aqui, ó. Se é 2, significa que o raio é 2, tá? Então, vamos pensar aqui no plano XY. Eu vou marcar aqui o valor 2. Suponha que isso aqui seja 2. Isso aqui também 2. Para cá menos 2. Para cá menos 2. Então seria uma coisa assim. Tá? É alguma coisa que está no chão que dá origem a essa circunferência. Tá? Agora, qual é o cara que eu tenho que pegar? Eu sei que a distância é 2. Então todos os caras que têm distância 2, para a origem dá essa circunferência. Agora tem que ser esse ângulo, tá? Vamos pensar nesse ângulo. Olha, se fosse π sobre 3, daria quanto? 60, né? Então, quer dizer que é um cara por aqui assim. Certo? O 60. Se fosse π sobre 3. Tudo bem? Daria 60. E aqui faltaria 30, né? Então, para dar 2π sobre 3, eu deveria andar para cá mais 30, concorda? Que daria o 2π sobre 3.
2π sobre 3. Então, é esse cara aqui, tá? Agora, então significa que a parte do x é negativa e a parte do y é positiva. Tudo bem? Então, eu tenho que sair daqui, tenho que ir girando e vir mais ou menos até aqui. Tudo bem? Então, é esse segmento aqui que serve. Tá? Ele está lá. Se a gente pensar em octante e nós chamarmos o octante assim, esse octante que está aqui para frente, chamarmos ele de primeiro octante, o próximo de segundo octante, esses que estão em cima, tá? Então, esse seria, o primeiro aqui seria, esse da frente seria o primeiro, o próximo seria o segundo, se a gente for numerar dessa forma, tá? Então, a gente estaria lá no segundo octante, lá atrás, tá bom? Onde o y é positivo, o z é positivo, mas o x é negativo, tá bom? Então, eu estou para lá. Então, a projeção do ponto está bem aqui. Mas a gente sabe que não é esse cara. Esse cara é só a projeção. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir uma unidade, certo? Então, eu vou e subo uma unidade. Eu marco aqui o que seria 1. Aí seria esse cara, né? Então, quer dizer que é mais ou menos assim. E subo uma unidade. Então, é esse aqui que é o cara. Tá? Dá para enxergar? Então, esse carinha aqui que é o ponto. Esse que é o ponto P. Tá? Agora, a gente precisa transformar isso para coordenadas retangulares. Quero saber quem é o x, quem é o y e quem é o z. Beleza? Vamos fazer isso. Olha, o que é que nós sabemos das transformações? A gente sabe que x é igual a r cosseno θ. Olha, o r eu tenho, está aqui o r, e eu tenho o θ, que é esse cara. Então, vamos descobrir quem é o x. X é igual o r, que é 2, vezes o cosseno de θ, que é 2π sobre 3. Tá? Olha só. Você concorda comigo que, se nós colocássemos aqui o ciclo trigonométrico, então, o cosseno de π sobre 3, ele é bem aqui, e o cosseno de 2π sobre 3 está bem aqui, certo? Os valores são iguais, só trocando o sinal. Então, são simétricos, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que cosseno de π sobre 3, só que com o sinal trocado. Só para a gente ter mais facilidade de entender. Então, seria menos 2 vezes o cosseno de π sobre 3. Aí, o cosseno de π sobre 3 é um ângulo notável, tá? Que é 60 graus. Então, quanto é o cosseno de 60? Cosseno de 60? Meio, tá? Então, cancela o 2. Essa resposta aqui vai dar menos 1. Então, é menos 1. Faz sentido, né? O x tinha que dar negativo, certo? Tá bom? Faz sentido. Diga. Tá? Vamos para o y agora. O y é igual a r seno θ. R seno θ. Então, o y vai ficar igual. O r é 2 vezes o seno. Vamos pensar, olha. De novo para cá. Se for π sobre 3, a imagem vai dar aqui. 2π sobre 3, a imagem vai dar no mesmo lugar, tá? Então, seno de 2π sobre 3 é a mesma coisa que seno de π sobre 3. Então, vou colocar seno de π sobre 3. Que é ângulo notável. Quanto é o seno de π sobre 3? Raiz de 3 sobre o 2. Aí, a raiz de 3 sobre 2 vezes 2 vai dar só raiz de 3, certo? Então, y vai dar raiz de 3. Que também faz sentido, porque a gente sabe que o y é um valor positivo. Tá? Então, pronto. Então, esse teu ponto aqui, esse teu ponto em coordenadas retangulares, então, quem é o x? O x é menos 1. O y é raiz de 3. E o z?
O Z é? O Z é o próprio Z, ele não muda. De coordenadas cilíndricas para coordenadas retangulares, o Z não muda. O Z é 1. Então, olha, esse ponto é esse ponto. Tá? Esse aqui em coordenadas cilíndricas e esse aqui em coordenadas retangulares. Ficou claro? Tá? Muito bem. Vamos lá. Vamos para o item B. Agora, suponha que você tenha um ponto em coordenadas retangulares. E eu quero que você transforme ele para coordenadas cilíndricas. Tá? Olha, essas aqui são coordenadas retangulares. Então, o teu x é 3, o y é menos 3 e o z é menos 7. Eu quero saber quem é que vai ser o r, quem é que vai ser o θ, tá? Como é que você vai fazer? Bora colocar esse cara no espaço primeiro? Vamos ver se a gente consegue colocar esse cara no espaço. O x é 3, então eu vou caminhar aqui 3, eu vou supor que aqui é 3. O y é menos 3, então vou ter que ir lá para trás. Ah, vai ficar difícil de enxergar, né? Menos 3 aqui. E o z é menos 7, é lá para baixo, né? Então, primeiro junta aqui esses caras. Depois tu leva lá para baixo. Passa uma linha aqui. E passa uma linha aqui. O cara está lá embaixo. Menos 7. Está lá para baixo. Não sei se vocês conseguem perceber. Tá? Então, esse é o ponto. Está lá para baixo. Tá? Agora, vamos lá. Como é que eu vou transformar isso para coordenadas cilíndricas? Como é que faz? Vou deixar as ferramentas aí para vocês não esquecerem. O que é que eu tenho que fazer? Essa terceira? Tá, para essa terceira você vai achar o quê? Você vai achar o quê? O R, né? Então vai ficar, olha, x² mais y² igual a r². Quem é um x? O x é 3, né? Então aqui vai dar 9, mais o y é menos 3, também vai dar 9. Então esse aqui vai dar 2 vezes 9, é igual a r². Só que esse r ele é o quê? Quem é que vai dar o R? Da forma como está aí, eu vou ter que passar o quadrado do outro lado, não vai? Não vai ficar mais ou menos? Vou poder pegar os dois? Não, por quê? Porque a gente está falando de distância, então eu já sei que o negativo eu jogo fora, tá? Então o raio só tem 1, certo? Então esse raio vai dar 3 raiz de 2. Tudo bem? Então eu já sei quem é o raio aí. 3 raiz de 2. Agora vamos para o ângulo. Como é que você faz para achar esse ângulo? Oi? 45 graus? Vamos lá, vamos pensar. Eu vou pegar só essa parte aqui, tá? Desse ponto. Beleza? Só essa parte. Se eu pego só essa parte, significa que eu estou pegando o ponto e estou projetando no plano XY, concorda? Certo? Se eu pegar só isso aqui, eu estou considerando esse cara 0. Então, eu estou projetando no plano XY. Fazer a projeção, o x é 3, vou colocar aqui 3, e o y é menos 3. Então, a projeção cai bem aqui, ó. Tá? Então, esse tamanho aqui, nós já medimos, certo? Esse tamanho a gente acabou de medir. E esse tamanho é 3 raiz de 2. Certo? Tá? Agora eu preciso medir esse ângulo aqui, ó. Quanto é esse ângulo? Esse 360 menos 45. Tá. É em π. Usando radianos, como é que fica? Ah, eu que vou ter que converter. 7π/4? Vamos ver?
Vamos lá. Essa aqui é a bissetriz, certo? Então eu posso pensar que eu tenho bissetriz aqui, certo? Posso pensar que tem bissetriz aqui e que eu tenho bissetriz aqui, tudo bem? Cada bissetriz dessa vale quanto? Π sobre 4. Então, 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então, esse ângulo aí é 7π sobre 4. O θ é 7π sobre 4. Tá bom? Outra forma que eu poderia achar esse cara. Eu estou bem aqui, ó. A tangente, não é? A tangente do θ é y sobre x. Então, a tangente do θ é... Quem é o y? O y é menos 3. E o x é 3. Isso está dando menos 1. Tá? Aí eu tenho que perguntar qual é o ângulo que a arctangente dá menos 1. Bem, olha lá. Se fosse 1, eu ia sacar que o seno e o cosseno tem que ser iguais, né? Onde é que acontece que o seno e o cosseno dá igual? No π sobre 4, que é o 45 graus. Tá bom? Agora, se é menos 1, então quer dizer que eles estão iguais com sinal trocado. Isso acontece no 7π sobre 4. Tá? Onde mais? 7π sobre 4 mais uma volta. Mais 2 voltas. Mais 3 voltas. Qualquer ângulo desse funciona, concorda? Tá? Então, é 7π sobre 4 mais 2kπ. Certo? Com esse k pertencendo a dois inteiros. Tá bom? Vou colocar naturais para a gente ficar girando sempre no mesmo sentido, tá? Oi? Kπ. Se eu estou bem aqui, se eu giro só π, vai girar e vai parar bem aqui. Entendeu? Mas eu preciso que ele volte para cá, então eu preciso ter 2π. Esse aqui fica menos 1 também? Mas olha, tu não pode sair de como está x e y. Entendeu? O y tem que ser negativo e o x que é positivo. Se você faz para cá, simplesmente de chegar até aqui, você vai obter o menos 1. Mas você não vai obter os sinais que tu queres de x e y. Entendeu? Então, tu obrigatoriamente tem que vir para cá. Tá? Tudo bem? Diga. Porque em coordenadas polares a gente não sabe exatamente em qual volta nós estamos, lembra? Entendeu? Só por isso, tá? Mas se a gente esquece a princípio coordenadas polares, se a gente só pega um ponto e projeta no chão, então a gente vai considerar só a primeira volta. Tá? Mas quando você está em coordenadas polares, você não sabe qual é a volta. Tá? Só por isso, tá bom? Mas aí a gente não vai usar ele, a gente vai usar esse aqui. Tá? Muito bem. Então, olha, nós já sabemos então o raio, né? Cadê? Já temos o raio. Já temos o θ. Falta mais alguma coisa? O z. E o z é quem? O z é fixado. Ele é a mesma coisa. Então, terminou, né? Então, terminou. Esse ponto aí, ele é quem? Ele é... Nós estabelecemos que é raio, né? Primeiro raio, depois o θ, depois o z. Então, o raio é 3 raios de 2. O θ é 7π sobre 4. E o z mantém menos 7. Tá bom? Será que isso já te indica alguma coisa? Em termos de integrais? Observe que z não mexe. Né? Z não mexe. Tá? Então, se nós estamos com o intuito de pegar integrais triplas e utilizar coordenadas cilíndricas, o que você acha que a gente vai fazer?
que você acha que a gente vai fazer? O Z não foi mexido. O jacobiano vai ser o mesmo. Quem é esse mesmo? O R. Por que você pensou no jacobiano R? Não, mas por que você pensou nele, de ser o mesmo? O Z não foi mexido, então a gente vai trabalhar no fundo, só com as coordenadas polares em duas integrais. Numa integral dupla e na outra parte a gente não mexe. Entendeu? A gente só toma o devido cuidado para passar a utilizar R, θ no lugar do Z. Beleza? Esses vão ser os cuidados que a gente vai fazer. Os cuidados na hora do processo de integração, quando fizer a mudança para coordenadas cilíndricas, a gente tem que garantir que o x e o y vão embora. Que vai ficar só R e θ. A gente conseguiu fazer isso, esse é o cuidado que a gente precisa tomar. Tá? Mas no fundo, a gente já sabe resolver essas contas. Tá? A gente já enxerga essas coisas. Muito bem, então, vocês já sabem passar de coordenadas cilíndricas para cartesianas e de cartesianas para cilíndricas. Então, lá em coordenadas polares, eu dava algumas equações para vocês e pedia para vocês fazerem o desenho daquela equação, lembra? Dava uma equação muito simples e você dizia qual era o desenho. Coordenadas cilíndricas é a mesma história. Então, deixa eu te dar aqui uns desenhos. Então, bora ver uns desenhos aqui. Então, informe o que representa a gente vai montar a prova. Quando eu disse nós vamos montar a prova, significa que não é só vocês que têm voz na hora de montar a prova. Porque vocês poderiam muito bem dizer assim, beleza, coloca 5 questões de transformar o ponto de coordenadas retangulares para coordenadas cilíndricas e acabou a prova. Aí é brincadeira, né? Aí não serve. Por isso que eu disse que vamos montar a prova. Se você disser isso, eu vou dizer, eu discordo. Então a gente tem que ter as duas opiniões, tá? Então, informe o que representa isso aqui. R igual a C. 1. E se fosse 2, θ igual a C. 3, Z igual a C. 4, Z igual a R. O que vocês acham que dá? Esses aí. Pode projetar aqui. Deixa esse aqui para eles pensarem. R igual a C, θ igual a C, Z igual a C e Z igual a R. Cada um deles. Quero saber o que é que dá. Pense aí. Vou dar 30 segundos para vocês saberem todas as respostas. Só 30. Então vamos lá. O que é que dá? R igual a C. É o quê? Dá o quê? Eu quero saber que objeto representa. É o quê? Uma esfera? Não. É um cilindro? Que cilindro? Não, tem que saber que cilindro. É um cilindro. Cilindro que vai para cima e para baixo e... Raio R. Vai. Vocês têm que me explicar direitinho. Vai. Olha, vamos lá. Se cair um negócio desse na tua prova, ou tu me faz um desenho que eu entenda, ou tu escreva que eu entenda. Isso aqui que eu estou segurando. Mas eu estou segurando aqui. É essa a resposta? É um cilindro reto. Paralelo ao eixo Z. Então, vamos lá. Vocês estão construindo aí. Então, tá aqui o eixo Z, tá? Vou colocar um cilindro aqui. É essa que é a resposta? Não. Qual é a resposta, então?
Ele está na origem? Tá bom, então. Tá aí, ele está na origem. É esse aí? Ah, o centro dele está na origem. Tá bom. Ah, o centro dele está na origem. Ele é reto, concentra na origem. Beleza. Tudo que vocês me falam, eu sempre penso da forma que eu quero pensar, mas eu vou usar exatamente o que vocês estão falando. O centro dele está na origem e ele é reto. Ótimo, tranquilo. O centro dele está na origem. Tá aí. O centro dele está na origem e ele é reto. Ah, mas ele é paralelo ao eixo Z. Então, falem completo o que vocês querem. Então, é um cilindro. Você não pode dizer que o centro dele está na origem, porque se é cilindro, ele é infinito para cima e para baixo. Não existe centro dele. Ok? Não existe centro dele. Vocês têm que dizer assim, ó, é um cilindro que eu posso colocar o eixo Z como sendo o eixo central dele. Beleza? E é um cilindro de raio R. Tudo bem? Tá? Raio C. Raio C. Tá aqui, ó. Mas como é que eu faço? Tem gente que está pensando assim, peraí, o que vocês estão olhando uma igualdade, estão olhando um objeto? Como assim? É só você pensar o seguinte, isso aqui não são coordenadas cilíndricas? Sim ou não? São coordenadas cilíndricas. Quando você olha para um ponto em coordenadas cilíndricas, você tem que enxergar isso aqui, R, θ, Z, tá? É isso que você tem que enxergar. Onde esse R é o seguinte, vamos reforçar. Você pega o espaço, tá bom? Aí você pega um ponto, suponha um ponto lá, que está lá no seu espaço. O ponto está bem aqui. Esse ponto, quem é o R? Eu tenho que projetar esse ponto aqui para o plano XY. Eu meço essa distância, tá? Depois que eu faço essa medida aqui, esse que é o R. Tá bom? O que ele está dizendo quando ele escreve isso aqui? Que quando você pega todos os pontos desse objeto, projeta no plano XY, ele está te dizendo que a distância desses pontos para a origem é a mesma. Tá? Então, a única forma disso acontecer é se o meu objeto for um cilindro. Porque quando eu projetar esses pontos todos no plano XY, vai dar o quê? Vai dar uma circunferência de centro na origem. Aí você pode falar de centro agora, porque você está falando de uma figura plana, tá? Que é simétrica. Tudo bem? Então, projeta essa figura no plano de uma circunferência. Quando você projeta de uma circunferência, todos esses pontos, já se o centro é a origem, todos os pontos dessa circunferência têm a mesma distância para a origem. Beleza? Então, pronto. Então, a figura que tu estás procurando aqui é um cilindro. Então, o item 1 é um cilindro com eixo sendo o eixo Z. Tá bom? Só isso. Aí coloca um cilindro reto com eixo sendo o eixo Z. Tá? Muito bem. Vamos ver o ponto 2. Θ igual a C. O que você acha que é isso? É um plano perpendicular ao plano XY. Me conte mais sobre ele. Não, vocês têm que... A resposta de vocês tem que ser completa. Porque, olha, qual é seu nome? Bruno. O Bruno disse assim, ó, que a resposta é um plano perpendicular ao plano XY. De fato, esse plano é um plano perpendicular ao plano XY. Mas só que não existe só ele. Existem infinitos planos perpendiculares ao plano XY. Eu preciso saber qual é esse plano. Por exemplo, o plano XZ é perpendicular. O plano YZ também é perpendicular. Entendeu? Então eu preciso que tu me diga exatamente quem é esse plano. Que ângulo é esse? Olha lá. Vocês precisam ser precisos, porque nós estamos falando de dois planos, certo? Se você disser com um ângulo C,
mas eu não estou dizendo que são planos perpendiculares. A impressão que dá é que o ângulo é 90 graus. Entendeu? Então, que ângulo é esse? Que ângulo C é esse? Vamos lá. Volta aqui. Quando você está em coordenadas cilíndricas, pega o ponto, primeiro passo, projetar esse ponto para o plano XY. No item 1 aqui, nós estávamos interessados nessa distância, certo? No item 2, nós não estamos interessados na distância. Nós estamos interessados no ângulo, que é esse ângulo que você quer falar, tá? Então, o que você tem que dizer é, todos os pontos, é um lugar geométrico em que, quando eu projetar esses pontos para o plano XY, fazer essa medição aqui, ó, quando eu medir esse ângulo aqui, esse ângulo sempre vai dar C. A única forma disso acontecer é se o objeto for um cara assim. Esse plano. Se eu projeto esse plano, ele vai dar sempre em cima dessa reta, certo? Como cai em cima dessa reta, quando eu meço esse ângulo aqui, dá esse ângulo constante, C. Então a resposta é um plano perpendicular ao plano XY, onde a sua projeção no plano XY forma uma reta com angulação igual a C. E a angulação, você sempre vai pensar em coordenadas polares, é aquela angulação que sai do eixo polar para a reta. Ficou claro? Tá bom? Então sejam precisos na resposta de vocês, tá? Não é o que você está enxergando. Não é o que você sabe. Eu preciso que você saiba dizer o que você sabe. Lembra em uma das nossas aulas de cálculo 1 que nós fizemos? Uma das nossas aulas de cálculo 1, eu disse para vocês assim, pode acontecer que você esteja em um local que você precisa encomendar uma peça e você precisa descrever essa peça. O cara que está te ouvindo, ele precisa compreender perfeitamente o que você está falando. Porque nós estamos falando aqui de lucro e de prejuízo. Se você não descreve com precisão, vai chegar uma coisa absurda para você. E o pior, o cara ainda pode dizer assim, olha, só para questões de formalismo, manda um e-mail descrevendo a peça, aí tu manda um e-mail. Quando chega a peça, tu compara o e-mail com a peça, aí tu diz assim, poxa, não é que é verdade? Só que não era isso que eu queria dizer. Tá? Então vocês precisam ser precisos nas informações. Tá bom? Muito bem, então já conseguimos compreender esse item, conseguimos compreender esse, agora vamos para esse. Esse aqui. O que é isso? Z igual a C. Ele é o quê? Depende do quê? Estamos em coordenadas cilíndricas. O que é isso? É o quê? O que é paralelo ao XY? É um plano. Então é um plano paralelo ao XY e esse plano está numa altura C. Supondo que esse C seja positivo. Tá bom? Então é um plano. Tá? Muito bem. Diga. Olha a pergunta do jovem. Professor, lá no infinito, no infinito, no infinito, no infinito, tem algum tipo de curvatura? Oi? Não, não é raio. Não é raio. O que ele está te dizendo é o seguinte. O que significa isso? Isso aqui significa o que é o Z. O Z não é a altura, não é a distância do plano XY para o ponto? O que ele está dizendo, não importa se você vai lá para o infinito de y maior indo para mais infinito, para o infinito de x indo para menos infinito, para o infinito de y indo para menos infinito, para o infinito de x indo para mais infinito, não importa qual direção você vá,
Quando você parar, a pergunta é, cadê meu ponto? Se o C é positivo, é só você olhar para cima e medir uma quantidade de C. Entendeu? É isso que ele está te dizendo. Se ele diz que é Z igual a C, essa que é a ideia. Não importa para onde você vá, a altura sempre é C. Tá? É como a ideia deste teto. Tá? Não importa o quanto a gente ande aqui. Observa que o teto está retinho. Quem está mudando aqui é o chão. O chão que está mudando de nível, mas o teto aparentemente está no mesmo nível. Tá ok? Tudo bem? Muito bem. Agora vamos para esse aqui. Z igual a R. Essa é uma esfera? Z igual a R é o quê? Uma espiral? Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, ó. Não importa para onde você vai. Imagina que nós estamos aqui no espaço. Tá? Ele está dizendo assim, ó. Vamos fixar a origem? Vamos fixar a origem aqui no nosso espaço? Suponha que esse púlpito aqui seja a origem, tá? Suponha que esse cara aqui é a origem. Não, essa caneca é a origem. Beleza? Vamos colocar a caneca bonitinha aqui. Projeto Newton. Pronto. A caneca é a origem. Tá bom? O que é que ele está te dizendo? Que não importa para onde eu vá. Tá aqui, eu sou o ponto, tá? Essa aqui é a origem. Eu vou para cá. Parei aqui. Tá? Imagina. A distância da caneca, para mim, é o quê? É o raio. Imagina que eu sou um ponto que eu estou no plano, tá? Apesar de ser um alto, eu sou um ponto que estou no plano, tá? Então, a distância da origem, para mim, é o raio, concorda? Tá? Agora, onde está o ponto, de fato? Já que o raio é uma coisa que eu estou assumindo sendo positivo, ele está dizendo para mim que a coordenada Z desse cara tem que ser quanto? Tem que ser o mesmo do R. Então, se daqui para lá é R, então eu tenho que olhar para cima uma quantidade R. Ficou claro? Então, quer dizer que dá para a gente montar aqui um triângulo isósceles, né? Em que a altura é R, que é um cateto, tá? Esse aqui também é R, que também é um cateto. E está formando um triângulo aqui, ó. Olha que bonitinho. Agora você imagina que eu vou girar em torno da origem? Se eu giro em torno da origem, você concorda que essa hipotenusa aqui está percorrendo o objeto sempre? Que objeto que está formando? Um cone. Um cone. Tá? O que tu quer ir para baixo, cara? Não vai para baixo. Vamos só ficar aqui, para a gente não gerar confusões, tá? Porque quando a gente pensa em coordenadas polares, a gente não pensa R negativo. Ok? A gente só pensa de 0 a R. Valores sempre positivos. Então nós estamos falando só no cone na parte de cima. Beleza? Ficou claro? Ah, não consegui enxergar o cone. Tudo bem. Não consegui enxergar o cone? Beleza. Vamos fazer o seguinte, olha. Vamos pegar então essa equação? Essa equação aqui? Olha o que é que diz essa equação. Essa equação está dizendo o seguinte para a gente, que x² mais y² é igual a r². Certo? Mas olha, o r é quem? É z. Então isso aqui vai ficar x² mais y² é igual a z ao quadrado. Isso aqui é a equação de quem? Do cone, jovem. É a equação do cone. Tá bom? Ah, eu não acredito. Tá, tudo bem, incrédulo. Vamos lá. Vamos avançar então para o que você acredita que são as curvas de nível e as curvas de contorno, já que vocês querem voltar no conteúdo. Olha, a gente pode pensar que z é uma função que depende de x e y. Então é uma função de duas variáveis, certo? Mas esse z poderia ser positivo ou negativo. A gente poderia pensar assim, né? Então, aqui vai ficar z
é igual a mais e menos a raiz de x² mais y². Tudo bem? Então, vamos pegar só a parte positiva. Então, essa aqui é uma função de x, y, que é raiz de x² mais y². Tá? Aí tu deve estar pensando, o que é o gráfico disso? Bem, para saber o que é o gráfico disso, as nossas técnicas é pensar na curva de contorno e nas curvas de níveis, certo? Vou pensar, nível 0. Então, quando é que essa função dá zero? Isso só acontece se o x, y for zero. Então, quer dizer que eu estou na origem. Você implica aqui x é igual a y, que é igual a zero. Então, eu estou na origem. Então, isso só acontece em um ponto, que é a origem. Tá? E se fosse nível 1? Quando é que isso aqui dá 1? Isso dá 1, vai ficar 1 igual a raiz disso aqui, né? Vai ficar x² mais y² igual a 1? Certo? Então, está dando uma circunferência. Beleza? Então, no nível 1 está dando uma circunferência. Então, você ajeita aqui. Então, quer dizer que no nível 1 dá uma circunferência. Quer dizer, então, que esse pontilhado aqui tem a mesma imagem. Tá? E essa imagem acontece aqui no nível 1, que dá uma circunferência. Tá? E se fosse nível 2? Nível 2. Não dá uma circunferência de raio 2? Olha, esse aqui é de raio 1, o próximo é raio 2. Não vai ficar aqui 2 é igual a raiz de x² mais y²? Vai ficar 2 ao quadrado igual a x² mais y², certo? Então, a circunferência de raio 2. Tá bom? Então, é raio 2. Então, é uma circunferência que ela faz isso aqui assim, ó. Mas olha, o que é isso? Senão um cone? Tá bom? Então, isso aqui é um cone. Em coordenadas cilíndricas. Não é muito mais lindo? Porque antes era x² mais y² igual a z². Aí tu tem que pensar em funções de duas variáveis, aí é mais difícil de enxergar. Mas o cara já colocou só isso aqui, ó. Esse mata a parada. Z igual a R é um cone. Tá bom? Então vamos relembrando. Esse aqui é o quê? Cilindro. Tu já sabe a característica desse cilindro. Esse aqui é o quê? Esse aqui é um plano que é perpendicular. Tu já sabe a característica desse plano. Esse aqui é o quê? É um plano, só que ele é paralelo ao XY. Tá? Tu já sabe também a característica desse plano. E esse aqui é o quê? Esse aqui é um cone. E tu já sabe também a característica desse cone. Nota que não basta você só jogar. É um cilindro. Mas que cilindro? Viram que eu fiquei brincando aqui com vocês com vários cilindros possíveis? Tá? Tem que dizer qual é esse cilindro. Plano. Também não é qualquer plano. Você tem que dizer qual é esse plano. Da mesma forma aqui é qual é esse plano. E da mesma forma aqui, qual é esse cone. Tá? Tem que explicar exatamente do que se trata. Beleza? Muito bem. Vamos avançar. Vamos agora para integrais triplas. Triplas em coordenadas polares. Em coordenadas cilíndricas, aliás. Coordenadas cilíndricas. Vamos tentar pensar. Eu vou te dar aqui uma região de integração, tá? Acho que vou fazer o desenho para cá, que fica melhor. Eu quero fazer a seguinte conta. Eu quero entender isso aqui. Integral tripla de E da f de x, y, z, dv.
E eu vou te dizer agora como é esse E. Esse E, ele tem a seguinte cara. Ele é XYZ, tal que esse XY, ele pertence a um espaçozinho D. E esse espaçozinho D, ele vai ter uma característica bem bonitinha. O que foi que eu disse para vocês que não mudava? Eu disse para vocês que não mudava o Z, né? Então, nós tínhamos assim, um X, Y, Z, e nós passamos para R, θ, Z. Certo? Então, olha, esse Z, ele está se mantendo. Tá? Então, quando eu tiver aqui integração tripla, com coordenadas retangulares, o que é que eu quero fazer? Eu quero ter a mesma ideia para cá. Quero fazer a integração tripla aqui. Tá? Quero pegar a mesma função, só que mudar o sistema de coordenadas. Tá? Essa mudança de sistema de coordenadas é uma mudança de variável. E quando eu faço essa mudança de variável, automaticamente surge um fator corretor lá. E esse fator a gente verificou que é o jacobiano. Tá bom? Que é aquele Rzinho lá. Beleza. Nota que o Z não teve mudança. Tá? Não tem mudança em Z. O que tem mudança é daqui, ó. Daqui para cá. E aqui que aconteceram as mudanças. Tá? Então, na prática, acontece mudança numa coisa bidimensional. Certo? Se é numa coisa bidimensional, quer dizer que aqui nos lembra muito coordenadas polares, né? E coordenadas polares, lembra quais eram os tipos de retângulos que a gente trabalhava em coordenadas polares? Eram retângulos polares, né? Lembra que é aquele retângulo meio deformado assim? Retângulos polares, tá? Então, o que é que eu vou pensar aqui? Eu vou pensar o seguinte, que x e y estão nesse tipo de retângulo polar, tá? Que eu estou chamando de D. Ele não é um D qualquer, ele é um D pensado bonitinhamente. Então, ele é um D que ele é um setor que ele é igual a um retângulo polar. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Tá bom? Então, ele tem essa cara. E esse Z, ele vai estar limitado entre duas funções. Tá? A função, lembra que a gente falou da outra vez? Uma função que vai tampar o objeto lá em cima e uma função que vai dar um piso para o objeto aqui embaixo. Tá? Então, são gráficos de funções. Tá? Então, eu vou adequar de tal forma que esse Z ele esteja entre U1 de x e y menor ou igual que Z menor ou igual que U2 de x e y. Tá? Então, quando eu fizer o processo de integração sobre essa região, então, a integral que está relacionada à variável Z vai ficar variando de U1 até U2. Quando eu fizer esse processo de integração, a variável Z vai embora. Por que ela vai embora? Porque eu vou substituir esse aqui como limite inferior e vou substituir esse aqui como sendo o limite superior. Só que esses dois limites aqui, eles dependem de quem? Eles dependem de xy. E eu ainda vou integrar em xy. Só que quando eu fizer essa integração em xy, o que vocês acham que eu vou fazer? Eu vou fazer coordenadas polares em xy. Beleza? Essa que vai ser a sacada. Então, eu vou integrar primeiro em Z. Depois que eu fizer o processo de integração em Z, eu vou cair numa coisa que é uma integral dupla, que eu sei fazer coordenadas polares. Tá? Então, a ideia, essa que é a ideia que está por trás. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu tentar fazer o desenho aqui para vocês, que esse desenho é meio chatinho. Olha, suponha que eu tenho um objeto aqui. Esse objeto, ele é mais ou menos assim. Ó. Ele dá uma impressão de ser encurvado aqui assim. Então, esse objeto aí, que foi rascunhado, essa parte de cima aqui, essa tampa,
você tem que enxergar como gráfico de uma função, tá? Então, essa parte de cima é U2 de xy. E essa parte de baixo aqui, como se fosse o assoalho dele, é U1 de xy. Tá bom? Agora, eu vou fazer o seguinte. O que tu precisa enxergar também é que U1 de xy e U2 de xy estão definidas na mesma região. O que eu quero dizer? Que quando eu projetar esse objeto no chão, tá? Vai cair no mesmo lugar. Tudo bem? É isso que eu quero dizer. Então, eu vou projetar esse cara aqui. Deixa eu ver como é que eu faço essa projeção aqui para sair direitinho. Tá. Vê se você consegue enxergar aí. Consegue enxergar? A ideia é o seguinte, ó. Se você pega a imagem disso aqui, pela função U1, dá o chão disso, o piso disso. A imagem disso aqui, pela função U2, dá a tampa desse objeto. Tudo bem? Tá? Agora, ó, isso aqui é um retângulo polar. Tá bom? É um retângulo polar isso aqui. Então, olha, como é que a gente faz o ângulo? Lembra que a gente faz aqui? Tá bom? Então, tem um ângulo aqui, que é um ângulo menor, e tem um ângulo aqui, que é um ângulo maior. Certo? Tá? O que mais? Daqui até aqui, não é um raio? E daqui até aqui é outro raio. Certo? Então, pronto. Então, eu tenho os raios e tenho os ângulos. É isso que eu vou usar. Tá bom? Então, quero fazer o seguinte, olha. Eu vou chamar aqui, esse ângulo menor eu chamei aqui de alfa. Não sei se dá para enxergar. Dá. E esse ângulo maior eu chamei de beta. O raio menor é... Por que eu peguei θ aqui? Tá. Então eu vou colocar assim, ó. O θ, ele está variando de alfa, que é o menor ângulo possível, e beta, que é o maior ângulo. Tá bom? Então ele está fazendo essa varredura aqui. Tá bom? Então ele sai de alfa até o beta. Tá? Esse é o θ. Agora, existe essa curva aqui, não existe? Você concorda que essa curva aqui ela é construída à medida que o ângulo vai variando? Você está nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é a imagem do ângulo alfa. Tá? À medida que eu vou aumentando o alfa até chegar no beta, a curva vai fazendo esse percurso. Até chegar aqui. Da mesma forma, ela sai daqui até chegar lá. Até chegar no beta. Então eu posso dizer que essa curva é uma curva que depende do ângulo. Tá bom? Então, e isso aqui não é exatamente o raio? Então esse raio, ele é maior que essa curva e menor que essa aqui. Ficou claro? Tá? É isso que a gente vai fazer agora, tá? Então esse raio, então essa região D, que é essa aqui, essa região D, ela vai ser o seguinte, ela é Rθ em coordenadas polares, tá? De tal forma que esse θ é maior ou igual que alfa, menor ou igual que beta, tá? E esse raio, ele é maior ou igual que H1 de θ, menor ou igual que H2 de θ. Tá? Então eu estou chamando essa menor aqui
Estou chamando isso de H1 de θ. E essa aqui de H2 de θ. Tudo bem? Tá? Então pronto, olha. Você já sabe que o Z está entre esses dois, tá? E agora você tem que o θ está aqui e o R está aqui, tá? Então agora a sua missão vai ser como escrever essa integral tripla usando coordenadas cilíndricas, tá? Essa que é a missão agora, tá bom? Então, vamos lá. Então, a princípio, tu tinha o seguinte. Integral tripla sobre E de uma certa função f de x, y, z dv. Isso era o que você tinha a princípio, tá? Agora, fazendo aquele primeiro passo lá, pegando aquela região E, assumindo só a tampa e o piso, então, assumindo aquela região E lá, tu podes simplesmente olhar para a região D, tá? Olha para a região D e você vai fazer a última integral lá. A última integral, ela está variando onde? Ela está variando de U1 até U2. E essa é a variação de Z, tá? Então é U1 de XY, U2 de XY, tá? Aí você mantém aqui F de XYZ, isso aqui DZ, porque essa parte aqui é o processo de integração só em Z, que é a variação de Z, tá? Agora tu tem que colocar aqui no final, olha, não é uma integral dupla? Como é integral dupla, não pode ser dv mais. Tem que ser o quê? dA. Tá bom? Então aqui surge dA. Tudo bem? Demos o primeiro passo para construir o nosso processo de integração, tá? Então eu saí de uma integral tripla, peguei só uma das integrais, que então se é só uma das integrais, eu estou integrando só em Z, por isso que apareceu dz aqui. Então, a dimensão que você estava era a dimensão 3, por isso que você pensava em dv. Agora você está com um processo de integração duplo, então vem dA. Tá? Agora vamos para o próximo passo. Tudo bem? Tá aqui? Tá? O próximo passo agora. Agora, usando coordenadas polares, deixa eu apagar isso aqui. Como é que você vai ter? Vai ser o seguinte, essa integral, ela vai ser o seguinte, olha, eu vou colocar aqui os ângulos, tá? Alfa, beta, mas olha, o alfa e o beta é a variação de θ, certo? A variação de θ. Então eu já sei que o dθ é o último. Então eu vou deixar aqui dθ aqui no final, tá? Depois a gente vê se dá o espaço aqui. Já sei que o último é o dθ. Depois vem as funções, H1 de θ, H2 de θ. Isso é a variação do R, ó. Tá? Então, H1 de θ, H2 de θ. Esse é de R, tá? Então, vou colocar dr. Tudo bem? Tá? Agora vem o último. O último é quem? É U1 de XY, U2 de XY. Mas tu não está mudando para coordenadas polares? Então, tu tem que tomar cuidado aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar U1 de UX. O X é R cosseno θ, certo? Vai ficar R cosseno θ, R seno θ, que é o Y.
o 2 de R cosseno θ, R seno θ, tá bom? Então, eu não sei se vai dar esse espaço. Então, esse cara aqui é o DZ. Que isso aqui... Cadê onde foi que eu coloquei? Coloquei para cá. Esse U1 e U2 é a variação de Z. Tá bom? Então, por isso DZ aqui. Tá? Bem aqui DZ. Muito bem. Aí vai entrar aqui. Eu vou ter que apagar isso para dar mais espaço. Então, eu já sei que é DZ, DR e dθ, tá? Então, tem que ser F. Como era F? Não era X, Y, Z? Vai ficar F de X R cosseno θ, tá? Então vai ficar R cosseno θ, R seno θ, e aqui? Z, porque a gente não mexe no Z. E agora? R, que é o jacobiano, tá? R, aí vem agora as diferenciais. DZ, que é a primeira variação, a segunda variação, dr, e a terceira variação, dθ. Então, essa é a sua integral tripla em coordenadas cilíndricas. Oi? Não entendi. Hipervolume. Tá? Ficou clara a construção? Tá bom? Então, a construção é aquela história que eu falei para vocês. Sempre o processo de chegar no lugar é complexo. Mas quando se pensa em exercícios, você vê que é muito simples, tá? Esse processo todo aqui parece muito abstrato, parece difícil de lembrar, mas o exercício você vai ver que não é lá essas coisas, tá bom? Vamos lá. Vamos ver o exemplo. Suponha que você quer fazer essa integral tripla aqui. x² dv e... é essa página? X² dv e vai ser na região, sobre a região E, e essa região E, ela é o seguinte, é a região abaixo de z igual a 4 menos x² menos y² e acima do plano xy. Vamos tentar integrar isso. Primeiro passo, você tem que conseguir escrever a integral. Porque, olha, ele jogou a integral aqui para você, tá? Mas como que você vai fazer essa integração se você não sabe quem são os limites de integração? Tá bom? Então, o teu primeiro passo é conseguir escrever quem é a região E, tá? O que é isso, tá? Então, olha, ele disse para a gente o seguinte, que essa região E, ela é uma região que ela está abaixo desse cara e está acima do plano XY. Vamos tentar enxergar o que é isso. O que é isso aqui? Z igual 4 menos x² menos y². O que é isso? Porque ele falou assim, ó, tá abaixo disso, como se isso fosse trivial. E é trivial? É ou não é? É trivial. Por que que é trivial? Vamos pensar. Olha, como é que a gente consegue esboçar a parte geométrica disso? A gente tem aquela técnica de você esquecer uma das variáveis, né? Se você esquece aqui o y, você está fazendo o y igual a 0. Fazer o y igual a 0 é você saber como que isso aqui se comporta no plano xz, certo? Mas olha, se eu faço y igual a 0, vai ficar 4 menos x². O que é isso?
é uma parábola de concavidade para baixo que passa pelo 4 lá no eixo Z. Então isso é fácil. Agora vamos zerar esse cara. Quando eu zero x, eu quero saber como esse objeto se comporta no plano YZ. Se comporta da mesma forma. É uma parábola de concavidade para baixo que passa pelo 4. Certo? Aí você pode pensar assim, tá, no plano XZ e no YZ, beleza, mas e nos outros planos? Se eu pegar o plano XZ, por exemplo, e girar para rotacionar o espaço todo, como é que ele se comporta? Aí o que é que a gente usa? A gente usa as curvas de nível ou curvas de contorno. Tá? O que é que você faz? Se você fizer z igual a 0, você pega esse cara e passa para lá, vai ficar x² mais y² igual a 4. Isso é uma circunferência de raio 2. Tudo bem? Se você faz z igual a 1, passa esse cara, manda para lá, passa um 1 para cá, vai ficar x² mais y² igual a 3. Então, é uma circunferência de centro na origem e raio, raiz de 3. Então, o número que você pensar ali, sempre vai dar uma circunferência. Então, esse cara tem um nome. Qual é o nome desse objeto? É um paraboloide. É um paraboloide com abertura para baixo. Beleza? Tá? Onde o eixo de rotação dele é o eixo Z. Tá bom? Então, esse cara aqui é um paraboloide. E eu já sei que no plano XY, ele dá uma circunferência, né? Não sei se dá para ver. Tá. Ele dá uma circunferência e ele é assim, ó. Dá para enxergar? É esse paraboloide. Essa é a sua região E. Então, tu tem que integrar sobre essa região. Por que essa região E? Porque ele diz que está abaixo do paraboloide e acima do plano XY. Tá? Então, é exatamente essa região E. Vamos tentar escrever agora essa região E. Então, E é a região entre abaixo do paraboloide do paraboloide. Nem sei se paraboloide tem acento. E acima do plano. Porque teve uma reforma ortográfica de palavras paroxítonas, não foi? Não sei se tem acento. Me corrijam se tem ou não tem, não sei. Tá, então, tu tens isso. Tá? Tu tens isso, essa é a tua região. Agora, como é que a gente vai escrever essa região E? Olha, eu quero escrever a região E em termos de R, de θ, de Z, tá? É isso que eu quero escrever, tá bom? Vamos tentar escrever primeiro esse Z aqui. Vamos pegar esse cara. Z igual a 4 menos x² menos y². Não tem acento? Opa, obrigado. Ninguém falou aqui, só o apoio que me ajudou aqui foi o Mike. Paraboloide não tem acento. Então, ó, vai ficar assim, ó. Z é igual a 4 menos x² mais y². Tá? Olha, x² mais y² é o quê? É o quê? É o r ao quadrado. Certo? Então, isso aqui, z é igual a 4 menos r ao quadrado. Deixa isso aí. Tá? Agora, como que a gente descreve essa região? Vamos lá. É um r, θ, z. Como é esse r? De quanto a quanto o r? De 0 a 2. Tá? Lembra que aqui é 2? Aqui é 2. A gente só mede a distância daqui para cá, né? Depois ele vai girar, certo? Então é de 0 a 2. O θ. O θ é o quê?
De 0 a 2π, ele vai dar a volta completa. Tá bom? Então, de 0 a 2π. E o z? Ele sai do chão, certo? O chão, que é a altura 0. E ele pode ir até onde? Até o teto, né? O teto não é o paraboloide? Quem é esse teto? Então, ele é de 0 até o teto. Quem é o teto? 4 menos r quadrado. Tá bom? 4 menos r quadrado. Perceberam a importância de eu ter feito isso aqui? Porque se eu não faço isso, tu ia dizer 4 menos x quadrado menos y quadrado. O problema é que tu não ia ter como se desfazer desse x e desse y na conta. Porque o teu processo de integração vai ter r, θ, não vai ter x e y. Entenderam? Então, pronto. Quando eu faço isso aqui, eu perdi lá o x e o y. Perdi entre aspas, tá? Já contornei esse problema. Então, vamos para a integral agora. Tá? Então, a sua integral, que é uma integral tripla, sobre E, x quadrado, dv. Tá? Quando você olha um negócio desse aqui, né? Quem está fazendo cálculo 1, quando olha um negócio desse, poxa, vocês vão integrar x quadrado? Tá fácil demais, né? E ainda é dv, x quadrado é constante, bota para fora, acabou, né? Vai. Vamos lá. Primeira integral. Coloquei r aqui primeiro? Não, coloquei primeiro θ. Primeira integral. θ de 0 a 2π. Então, já sei que eu vou colocar o dθ lá no final. Depois, o r de 0 a 2. Depois, o z de 0 a 4 menos r quadrado. Agora vem tua função, certo? A tua função não é x ao quadrado? Mas o x é o quê? R cosseno θ, tá? Então tem que ser aqui, ó, R cosseno θ, isso ao quadrado. Que mais? O jacobiano, que eu não posso esquecer, que é R. Agora vamos lá. Esse cara aqui é quem? Esse cara não é variação de z? Então é dz. Esse cara aqui é variação de quem? De r. Então esse aqui é dr. E esse aqui é variação de quem? De θ. Então é dθ. Entenderam? Então, olha, a sua integral que era isso, para você resolver, você tem que fazer isso. Tá bom? Agora vamos fazer as continhas, né? Olha, mas se você quer integrar em z, aqui não tem z. Certo? Então, vai dar só z. Vai ser esse cara vezes z. Tá bom? Vou deixar isso aqui. Nunca mais vou conseguir fazer um desenho desse na vida. Vamos lá. Então, ó, vou integrar lá em z. Então vai ficar assim, ó. De 0 a 2π. De 0 a 2. De 0 a 2. R ao cubo, né? R ao cubo, cosseno ao quadrado. R ao cubo, cosseno ao quadrado θ, z. Aí o z está variando de 0 até 4. É 4, né? 4 menos r quadrado. Aí dr dθ. Tá? Então, 0 a 2π. De 0 a 2. Substituir esse cara. Então vai ficar, ó. R ao cubo vezes 4 vezes esse cara. Vai ficar 4. R ao cubo cosseno ao quadrado de θ. Agora esse cara aqui vai ficar menos
R a quinta, né? R a quinta. R a quinta, cosseno quadrado de θ, tá? E quando substituir o zero, dá zero. Tá? Ficou dr dθ. Tá? Vamos integrar agora em R. 0 a 2π. Integrando em R. Então vai ficar isso aqui. 4R a quarta sobre 4. Então cancela o 4 com 4, vai ficar só R a quarta. Vai ficar R a quarta cosseno quadrado de θ menos R a sexta sobre 6 cosseno ao quadrado de θ. Isso com R variando de 0 a 2 dθ. Você substitui o 2, 4, 8, dá 16, né? Então esse aqui vai dar 16. Então de 0 a 2π. Então aqui vai ficar 16 cosseno quadrado de θ menos... Aqui dá o quê? 32, 64, né? 64. Então dá para a gente simplificar? Vai ficar 32 sobre 3. Tá bom? Sobre 3 do cosseno quadrado de θ. Tá? E quando substituir o zero, dá zero. Dθ. Esse carinha aqui, ó, esse com esse dá 48, né? Aí 48 com 32 dá o quê? Dá 16? Vai dar 16 sobre 3. Tá bom? Então juntar esses dois vai dar 16 sobre 3, tá? Então isso aqui vai ficar... Não estou integrando, tá? Estou só juntando as frações. 0 a 2π. 16 sobre 3 do cosseno ao quadrado de θ dθ. Tá? Aí aqui você usa aquela técnica lá do cosseno quadrado que vai ficar o quê? 1 mais... Então, 0 a 2π. Eu vou tirar o 16 sobre 3. Fica o quê? 1 mais cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Então, 16 sobre 3. 1 sobre 2θ, né? Mais, aqui vai ficar seno de 2θ sobre 4? Sobre... sobre 4, né? Confirma, acho que é. De 0 a 2π. É isso, né? Tá. Tá. Só substituir, tá? Substitui e faz. Lembrando que quarta-feira que vem vocês não sabem ainda como é o conteúdo, né? Mas é coordenadas esféricas. Até mais, pessoal. Até a próxima aula.